Hoje é dia 1º de setembro, estou aqui com o Antônio Cordeiro e ele fez uma pergunta para mim sobre podcast. Eu estou agora colocando no YouTube textos em áudio, eu vou falar sobre isso. E ele me perguntou, Cordeiro é um grande amigo de longa data e tem trabalhado num projeto colaborativismo. Cordeiro, se apresenta aí para o pessoal. De curadoria também, que é o colaborativismo e as redes sociais, né? Eu também sou servidor público da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa questão do podcast é interessante, né? Porque de acessar o conteúdo sem necessariamente ter que parar para ver, né? Então foi aí que surgiu essa primeira questão aí. Então o que eu queria... E aí eu falei, bom, eu vou responder ao Cordeiro e já vou fazer um próprio podcast para poder responder e já poder trabalhar. Eu acho que você me perguntou, tem funcionado? Então, eu acho que essa pergunta ela tem duas pontas para a gente poder trabalhar com ela. Do ponto de vista, quando você vai fazer algo de comunicação, você tem o interesse de quem está emitindo e o interesse de quem está recebendo. Então, o interesse de quem está recebendo, a pergunta que você está me fazendo está aumentando ou diminuindo o número de pessoas que está ouvindo o podcast, né? Então, eu poderia dizer que não vejo grande diferença entre o número de pessoas que assistiam o vídeo e o número de pessoas que hoje, teoricamente, poderiam estar ouvindo o podcast. Do ponto de vista meu, individual, eu acho que eu ganhei muito, e aí eu não sei se para a pessoa falando, eu vejo muita gente no YouTube falando, e aquilo cria uma empatia, né? A pessoa vai falando e tal, às vezes eu vejo uma pessoa fazendo um vídeo ali, um vlog ali, fazendo um vídeo, e às vezes tem milhares de pessoas assistindo, etc, etc. Então está funcionando, às vezes de 20 a 30 minutos. Eu tenho me baseado para fazer o podcast no que eu tenho ouvido no rádio. Eu ouço, de repente, a Jovem Pan e vejo o pessoal entrando ali com 1 minuto, 2 minutos, dando um recado com 1, 2 minutos. Então, se você reparar, por exemplo, os meus podcasts agora, eu tenho conseguido fazer um tema, às vezes muito profundo, em 2 minutos e meio, 3 minutos. Isso não seria possível se eu estivesse gravando um vídeo. Eu fiz umas primeiras tentativas para gravar vídeos, escrevendo o texto e lendo. Mas fica uma coisa tão ridícula, eu na frente de um computador, lendo para as pessoas, né? E aí tem toda uma história de leitura e de vídeo que você tem que ter um microfone legal, né? Você tem que ter um microfone legal, você tem que preparar o ambiente, você tem que acender as luzes, você tem que botar uma camisa bacana, você tem que preparar o cenário para poder ligar, para poder falar. E aí, geralmente, se você faz o vídeo de improviso, geralmente ele fica mais longo do que você fizesse ele mais reduzido. Então, qual é o modelo que eu estou fazendo, Antônio? Estou fazendo assim. E aí eu acho que está entrando numa espécie assim de transmídia. Porque olha só, eu escrevo no blog todos os dias, há 10 anos ou mais, que eu todos os dias me dedico a produzir conteúdo. Seja vídeo, seja texto, seja qualquer coisa, seja áudio, que eu produzo há mais de 10 anos. É um exercício que eu comparo com a ideia do salva-vida, que tem que nadar para depois ficar esperando um afogado para poder ir lá salvar. Então o cara tem que muscular. A mesma coisa o cara da academia. Ele vai correr, ele vai muscular, porque ele precisa estar em condições para depois acompanhar
o pessoal que ele vai fazer lá, sei lá, o personal trainer, qualquer coisa. Então existem atividades que as pessoas fazem que são atividades para que ela continue, digamos, operacional. Então a minha atividade é muscular o cérebro todos os dias com post e tal, e isso realmente fez para mim, foi o grande upgrade que eu tive na minha capacidade de criar conhecimento, foi essa atividade diária. Então, eu já escrevo no blog há anos. Então eu resolvi fazer esse modelo que eu estou testando, não estou dizendo que é o definitivo, eu estou testando, eu escrevo no blog, e aí leio o texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quer dizer, tem ficado muito mais tempo, mas a qualidade do texto que eu tenho feito hoje melhorou assim muito, porque o texto tem que ser relido o tempo todo. Aí eu gravo com um gravadorzinho menor, que tem uma qualidade de som muito maior do que a câmera da webcam, e aí eu gravo e jogo isso no YouTube, né? E aí com isso eu tenho, primeiro, o meu post no blog está com outra qualidade, que serve. E aí, por exemplo, eu tenho o administrador 3 pontos, o site Administradores, que eu mando para eles os posts que eu acho que tem a ver com eles, e algumas coisas eu já até mandei para o pessoal do Web Insider, que reproduz o texto. Então eu tenho um texto com mais qualidade. Depois eu faço o áudio, coloco no YouTube. Então eu faço uma síntese para a pessoa com muito mais qualidade, usando os adjetivos de maneira melhor, evitando erros de concordância e tudo, e jogo no YouTube. Depois que eu jogo no YouTube, eu abri um canal no SoundCloud e jogo no SoundCloud também. Então eu tenho o texto em áudio, eu tenho o texto em texto, depois esse texto é lido e colocado no YouTube em áudio, e que a pessoa pode escutar onde ela quiser, e depois eu coloco em áudio no MP3 no SoundCloud. Se a pessoa usa lá, quiser baixar, etc, tal, tiver lá, ela coloca aquilo lá. Então, eu acho, em menos tempo, eu consigo passar um conteúdo muito mais profundo para o cara, né, com muito mais qualidade. Então, para mim, tem funcionado mais. E aí eu vou fazer uma ressalva. Esse tipo de atividade que eu estou fazendo do podcast é uma atividade que eu tenho, minha, pessoal, de produção, de pesquisa, que não é de marketing. Essa atividade, eu poderia dizer que tem uma característica de marketing, que é o marketing de médio e longo prazo, do tipo, Nepo é um cara que produz conteúdo o tempo todo, Nepo é um cara que sempre está colocando coisas legais na internet. Então, é uma atividade que não é um marketing direto. Quando eu vou pensar em marketing, eu já até tive uma reunião aqui em casa com o pessoal que está trabalhando marketing para mim, o Marcelo e o Jair, eu teria que fazer as peças de marketing especial para um determinado cliente. Então hoje eu tô focando num determinado tipo de público, e aí para esse público eu poderia fazer um vídeo e aí colocar minha cara ali, ou posso fazer um podcast, ou posso fazer um texto que vai ser feito por encomenda a pedido desse pessoal do marketing que vai me pedir. Aí é uma tentativa de venda, entendeu? Então são duas coisas separadas. Uma coisa é a minha produção interna de pesquisa que eu tenho que fazer para me manter ativo enquanto um pesquisador, um produtor de conteúdo, criador de conhecimento, que é uma atividade que eu tenho que fazer, que é o marketing de longo prazo, que eu coloco na rede de graça, sem um objetivo imediato de retorno de grana, e as coisas que eu vou fazer, né, que eu faço, que são coisas voltadas para um determinado tipo de marketing que tem uma coisa mais específica. Então é assim que eu responderia aquilo que você me perguntou. O que você acha? Muito bom. Eu acho que é por aí mesmo, né? Porque na verdade, no teu caso, depois eu vou fazer um paralelo com a minha experiência que eu estou tendo, que também é bem interessante. A tua produção, e aí é uma produção de qualidade, a tua produção é o teu marketing de conteúdo. Porque, diferentemente de uma empresa, né, vamos supor, sei lá, lojas americanas, sei lá, ela vai ter que fazer um marketing de conteúdo para as pessoas conhecerem os produtos, para as pessoas entenderem que aquele produto pode ser interessante para ela, ou
entregar uma experiência, um benefício. No caso da produção da mídia, ela dá o suporte ao conhecimento, que é o que você produz. O paralelo lá no colaborativismo é um pouco também nessa pegada, né? E embora eu esteja agora com a dicotomia de um assunto que é conceitual, eu tento também prospectar alguma coisa conceitual, mas eu fui surpreendido por uma coisa que é de implementação prática, que é, por exemplo, um sistema. Então eu comecei a fazer uma curadoria de conteúdo, que foi sistematizar o conhecimento desse tema, desse sistema eletrônico, e eu chamei de um curso, mas na verdade é um curso livre, né? Um recurso educacional aberto que na verdade está disponível, mas só que eu faço a conversão do meu marketing de conteúdo no momento que o cara chega no curso e se inscreve. Aí naquele momento tem o e-mail dele, e eu nem esperava que isso fosse acontecer, e aconteceu, virou orgânico. Ao mesmo tempo, os conteúdos que eu usei nesse curso, né, que eram os mesmos que eu estava usando no blog, era um vídeo, né? Alguns vídeos que eu comecei a produzir, alguns slides que eu comecei a colocar no SlideShare, mas não estava investindo ainda, por isso que eu te perguntei de curioso mesmo. Eu não investi, não tive tempo ainda de investir no áudio. E texto eu tenho escrito pouco. Enfim, resumindo isso tudo, a abordagem que eu tenho feito, o posicionamento que eu tenho feito, justamente que era para sair desse problema do vídeo que você falou, da produção do vídeo, que por mais amador que ela seja, a gente acaba querendo uma qualidade, né? Eu vi trabalhando com audiovisual sempre com aquela pegada da imagem, né? De meio que a cada frase uma imagem de 3, 4 segundos, né? Que seria um pouco a linguagem do clipe, né? Ou a própria linguagem jornalística. Eu acho que isso funcionou bem, porque aí não precisa você gravar, mas por outro lado te obriga um pouquinho de produção maior para você pesquisar a imagem, enfim. Então são posicionamentos diferentes de produção aí de mídia, mas todos com uma estratégia, como você falou aí com o pessoal do marketing, fazendo um círculo aí, né? Uma rede, né? Para tentar fazer que esse conteúdo se retroalimente, né? Acho que o desafio é isso, né? Não, olha só, o que eu acho aí é o seguinte, tem duas discussões aí. Uma coisa, eu fiz um podcast outro dia falando sobre criador e reprodutor de conhecimento, mais ou menos isso. Então, o que acontece? Se eu vou fazer uma reprodução, eu faço, sei lá, uma pesquisa sobre Aristóteles, as ideias de Aristóteles sobre lógica, e eu vou fazer a apresentação do Aristóteles sobre lógica, né? Eu estou reproduzindo um conteúdo, eu vou fazer uma síntese do conteúdo, isso é um determinado tipo de informação, né? Então, eu tenho a reprodução, eu vou fazer uma reprodução, ou eu vou criar um determinado tipo de conhecimento. Então, isso determina, de certa forma, né, qual é o melhor canal, qual é o melhor caminho para você fazer isso. Então, tem essa discussão que eu acho que define. Quando você vai fazer uma coisa do tipo reprodução e talvez essa síntese demande um pouco determinadas figuras, né? Você vai fazer uma síntese, você vai colocar lá uma determinada organização, etc. E além disso, existem determinados temas que exigem imagem. Então eu estava fazendo outro dia um curso sobre história da arte. Então o cara falava o tempo todo e ele ia dizendo, não, então ali nos egípcios, então aqui tem essa imagem aqui do faraó, você tinha que ver a imagem do faraó. Então aquilo ali demanda uma imagem necessariamente, entendeu? Agora, tem coisas, principalmente na coisa da produção, quando você está criando um conteúdo, você quer passar um conceito para a pessoa, né? E aquele conceito você quer dar... Eu, por exemplo, assisti um vídeo ontem do cara reclamando do YouTube, dizendo que o YouTube é pouco democrático na forma que ele muda as coisas, não dá comunicação, etc. E eu quis fazer um vídeo comentando sobre isso. Então eu demorei, sei lá, 1 hora mais ou menos, né, para fazer um vídeo, um áudio de 3 minutos. Eu acho que eu fiquei 1h30 para fazer um áudio de 3 minutos. Tem até uma frase que eu adorei, que o Tap Scott, numa palestra que ele fez em São Paulo, que ele falou que o Mark Twain disse para
para uma pessoa dizer o seguinte: ó, você me desculpe que eu fiz essa carta longa, porque eu não tive tempo de fazer ela mais curta. Olha que legal. Então, quer dizer, fazer a coisa curta, sintética, é uma coisa que dá muito trabalho. Então, eu acho, porque eu hoje sou um cara que tenho consumido conhecimento por áudio, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu boto no headphone e vou escutar onde eu quiser, entendeu? Então eu estou fazendo o que eu acho que as pessoas vão... É uma tendência, né? O que tu acha? Sim, consumo por áudio e variantes dessa narrativa, né, audiovisual. Por exemplo, você falou da Jovem Pan, né? Quer dizer, a Jovem Pan é um exemplo de sucesso da invenção do rádio, né? Eu sempre fui, né? Eu fui fazer comunicação, né? Eu sou formado em comunicação, eu saí da área há 2 anos, eu estou na área de gestão agora, de inovação, mas assim, permeia toda a minha prática essa questão da produção de mídia, em particular do audiovisual, porque a minha paixão sempre foi essa coisa do rádio. E se olhar, você comentou da Jovem Pan, a Band também está fazendo isso, do cara gravar, né, o WhatsApp e colocar lá, e na verdade ele poder acessar por várias plataformas, né? Eu acho que o caminho é esse. E é só acrescentar aí, eu tenho usado uma outra ferramenta que é o Emaze, que é uma ferramenta de apresentação que te permite você trabalhar uma apresentação de forma audiovisual. Ela é bem melhor do que o PowerPoint, assim. Você começa a usar, você nunca mais vai querer ver o PowerPoint na sua vida. Mas assim, por que eu estou exemplificando dei o exemplo dessa ferramenta? Porque ela permite que você faça, ao mesmo tempo que você faz uma produção nela no formato de slide, você consegue extrair dela um vídeo, você consegue extrair dela um PDF, né? Você consegue trabalhar com áudios, né? Se você quiser deixar ela no ar, e agora eles implementaram uma outra possibilidade. Você consegue publicar aquilo que você fez. Então você consegue publicar, por exemplo, no seu blog ou no domínio deles. Como é o nome da ferramenta, Cordeiro, para o pessoal? Emaze.com. Aham. Emaze.com. Ela é uma plataforma, se eu não me engano, a empresa é israelense e tem outras, né, no mercado, mas eu tenho usado bastante assim e não trava. Ela é bem flexível, bem interessante. Eu acho que desse papo aqui, vou tentar fazer uma síntese do que a gente conversou. Eu acho que, primeiro, depende muito, vale a pena fazer um podcast, quer dizer, quando vale a pena fazer um podcast ou um vídeo? Digamos que o título do nosso papo seja esse. Então eu acho que eu diria o seguinte, hoje, né, se eu posso fazer, se eu tenho hoje um conteúdo que não precisa de imagem, e que ele pode ser reduzido em termos de tempo, né, no áudio, que a pessoa pode escutar de qualquer lugar, né, porque não tem necessidade de ficar me olhando, a pessoa pode estar dentro do metrô, pode estar em qualquer lugar ouvindo, e eu posso disponibilizar isso para ele, maravilha. Por que a pessoa vai ficar me vendo? Eu na frente de uma câmera, o que eu tenho, entendeu? De especial? Não tem nada. Então, assim, não tem justificativa para eu estar ali na frente da câmera. Claro que pode, por algum motivo psicológico, as pessoas dizerem: a pessoa olhando para você cria uma sinergia, etc. Tal. Eu não sei se, para o conteúdo que eu passo, esse tipo de coisa é válido. É diferente de, sei lá, de uma pessoa que tem ali um tipo de conteúdo que é mais, que precisa dessa empatia, está falando de determinadas coisas. No meu caso, eu trabalho muito com ideias, filosofia, etc. Tal. Eu acho que esse tipo de, sei lá, frescura não conta muito, né? Então, eu acho, se você pode facilitar a tua vida e colocar em áudio numa qualidade melhor para a pessoa escutar, né? Porque o meu gravador, esse que eu estou gravando aqui, é um gravadorzinho digital que eu, por exemplo, eu quando gravo com a minha câmera, eu boto o áudio em 100% e fica um som razoável, mas ele tem que ser 100%. Esse gravadorzinho, quando eu boto o áudio,
e ele é muito barato, ele com 30%, 40% ali de volume, ele fica num som ótimo. Se o cara botar 100%, vai estourar o ouvido dele, entendeu? Então é uma coisa importante também pensar nos recursos que você tem. Ah, depois você devia comprar um microfone, não sei do que, papapá, para quê? Para gravar um troço que eu acho que não tem demanda, né? Então eu acho que assim, se a pessoa tem necessidade do vídeo e tem a necessidade da imagem, aí eu acho que não tem a menor dúvida. Agora, se não tem, eu acho que a pessoa deveria se perguntar, né? Se não vale a pena fazer um texto de qualidade, caprichar no texto, fazer um texto enxuto, né? E colocar um bom áudio, porque isso ajuda todo mundo, é menos tempo, todo mundo... outro dia eu vi o cara fazendo um texto na Jovem Pan, o cara falando de aquele cara que apresenta o programa da TVE, como é o nome dele? Não estou lembrando agora. Ele fez um tempo... Isso, Augusto Nunes. Ele fez um texto de um juiz que chegava na rua quando eles estavam jogando bolinha de gude, que todo mundo tinha medo do juiz, e depois ele fez uma comparação com o Gilmar Mendes. Um texto espetacular. Esse texto dele, e eu tenho tentado caprichar no meu texto, eu só consigo fazer esse tipo de texto depois de ficar quase 1 hora e meia ralando em cima. É a minha deficiência, né? Mas um texto bem feito, com qualidade, com os adjetivos colocados de maneira adequada, etc. tal, tem que ralar em cima, tá entendendo? Então eu prefiro aumentar a qualidade do meu texto do que ficar perdendo tempo, sei lá, num vídeo que às vezes vai demorar o mesmo tempo para falar em 20 minutos o que eu poderia falar em 3 com a qualidade melhor só em áudio. Eu acho isso, seria o meu resumo. E o teu? Você já me sinalizou uma perspectiva aqui que é o seguinte, primeiro que eu preciso voltar a escrever, né? Estou com uma dificuldade de tempo para isso, mas assim, você passa realmente a ser transmídia quando a tua prática te obriga a escrever, né? E dali já é um texto que você sabe que tem que ser enxuto e que te permite sair pro áudio, que é o podcast, e no meu caso eu acrescentaria esse terceiro elemento que eu estou usando, que é de sair para um conteúdo audiovisual, né? Porque na verdade esse conteúdo audiovisual ele na verdade ele te obriga a ser meio que Twitter, né? Em cada tela que aparece você tem que sintetizar ali o teu conceito ali em 1 ou 2 frases no máximo, que num texto enxuto é mais ou menos o que está acontecendo. Então, desse movimento a gente tem pelo menos 3 saídas, né? Textual, auditiva e audiovisual. Mas que necessariamente não é eu parar e gravar diante de uma câmera, etc. E que eu fico pensando nessa questão do audiovisual, porque, por exemplo, o seguinte, se eu tô passando pro cara um conceito, e o que eu quero que ele pense sobre o conceito, até que ponto uma imagem não vai atrapalhar, inclusive, o que eu estou querendo que ele pense, entendeu? Então eu parto do princípio que ele só vai escutar, mesmo no YouTube, tá entendendo? Claro que é óbvio que, de repente, aqueles vídeos que você fez, que você me mandou, com aquelas frases e tal, pô, eu achei fantástico aquilo, né? Mas... você pegou um texto meu e colocou as frases e tal e tudo. Mas ali são frases isoladas uma das outras, de alguma forma, né? Cada frase, ela tá isolada de uma coisa, então você vai passando as frases e tal. A outra coisa é quando você quer fazer um raciocínio em que você está dizendo, por exemplo, que, como eu disse agora, que o YouTube está em crise, por que ele está em crise, qual é a saída. Então tem um encadeamento lógico que eu quero levar ao cara e que talvez o visual atrapalhe, né? Isso é uma engrenagem boa, hein? É uma engrenagem boa de... É um debate interessante, né? Eu acho que não tem regra, cada caso é um caso, cada demanda é uma demanda, e aí você me perguntou, e o podcast? Para mim, a minha experiência, eu estou botando hashtag, né? Eu estou no 40, eu melhorei muito a minha qualidade de texto, eu melhorei muito a narração que eu estou fazendo, né? E eu estou hoje conseguindo, em 2, 3 minutos, falar de coisas muito densas, né?
de maneira muito rápida, que eu só conseguiria com essa metodologia. Eu não conseguiria com outra metodologia. Sem se preocupar, economizando tempo, sem se preocupar com a produção da imagem, né? Exatamente. Não, porque quando eu vou colocar a imagem, se eu vou ler um texto, eu não tenho teleprompter, eu não tenho experiência de Jornal Nacional para ficar falando e lendo teleprompter, eu teria que fazer um treino. Isso aí é uma coisa, e eu fico me perguntando, eu vou fazer um esforço desse tipo para fazer teleprompter para uma pessoa que vai ficar me olhando? Para que isso? Entendeu? Para que isso? É diferente do canal que de repente a pessoa está ensinando sei lá, maquiagem, ou está ensinando a culinária, está ensinando um game, né? Que são coisas que já geram naturalmente uma imagem. Enquanto que uma questão conceitual, a abordagem é diferente, né? É diferente. Talvez tenha que fazer uma medida, e aí teria que fazer um estudo de pesquisa, né? De você pegar um cara que está aparecendo ali, bababá, e a empatia que a pessoa tem com a pessoa que tem a imagem e a voz, com uma pessoa que só tem a voz. Pode ser que essa empatia seja menor, digamos assim. Mas eu estou imaginando o cara que está no metrô querendo receber aquela informação e está satisfeito com ouvindo aquele áudio curto, grosso, e de repente ele vai ouvir, sei lá, 5 coisas do Nipô, em vez de ouvir uma só, né? Uma variação muito maior. Não sei, é isso que eu te responderia a pergunta que você me fez. Beleza, isso sim, eu concordo. Legal, cara. Como sempre, estamos juntos na brincadeira. Cordeiro, um grande abraço, te agradeço. Qual é a tua mensagem final aí? Assim, como é que é? Menos a mais, né? O simples é o desafio, né? É isso aí. Valeu, querido. Um grande abraço para você, cara. Valeu. Um abração. Valeu.